Boa tarde, meu nome é Cláudio Vilela, sou proprietário aqui da Fine Sound. A Fine Sound iniciou as atividades no ano de 2004, focadas em sonorização e vídeo ambiente para empresas. Esse é o nosso negócio. Com isso, nós já fizemos aproximadamente 1.300 obras no Brasil todo. São 23 estados, inclusive o Distrito Federal, onde nós colocamos os nossos sistemas e equipamentos. Somos fabricantes de vários equipamentos, amplificadores, equalizadores, vários sistemas também. Temos sistemas para tribunais de justiça, varas de justiça, e nesse momento o que eu quero falar com vocês é do sistema para escolas, faculdades, indústrias, CDs, ou seja, centros de distribuição, galpões, toda essa área industrial. Nós temos vários casos, mas eu prefiro falar no mercado de escola e faculdade primeiro, depois eu vou falar no mercado de indústrias um pouco. Bem, esse sistema ele é complexo, não no sentido da dificuldade, mas sim no sentido de ferramentas que ele traz para vocês como clientes. Ou seja, quem tem uma escola, uma faculdade, certamente precisa desse sistema. Esse sistema já existe há mais de 20 anos, nós, não pela nossa empresa, mas pela a indústria que a Fine Sound comprou há 1 ano e meio atrás, 2 anos, e, portanto, ele está mais do que aprovado. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% das escolas municipais, estaduais e muitas particulares do governo do estado do Paraná tem esse sistema nosso para escolas. Já fizemos aqui também em São Paulo algumas coisas. No Piauí, agora em Teresina, nós estamos fazendo uma grande faculdade, a Faculdade de Santo Agostinho, e assim cada vez mais aprimorando. Agora, esse mês de fevereiro, nós entregamos a obra aqui do Colégio Santo Américo, um colégio renomado aqui no Morumbi, exatamente com esse sistema. Bom, resumidamente, como eu falei, ele é complexo no sentido de ferramentas, então depende muito do que o cliente final quer, que você que tem interesse nisso quer. Porque veja, nós podemos começar pelo microfone. O microfone ele é um microfone especial, que vocês podem encontrar maiores detalhes na nossa página na internet, é o 170723, o modelo desse equipamento. Ele é um microfone, normalmente pescoço de ganso, mas pode ser sem fio também, pode ser com fio, enfim, qualquer tipo de microfone. Mas a grande vantagem é que nós temos microsistemas que são utilizados para tratar a voz, quer seja no nível de volume da voz, quem fala mais alto, o sistema reduz, quem fala mais um nível mais baixo, o sistema aumenta, mas também em relação à frequência, quem fala mais grave, mais agudo, o sistema ajusta automaticamente com uma frequência média de 5.5 kHz. Então, esse microfone ele é uma parte do sistema. A outra parte do sistema são os amplificadores e os mais diversos tipos de sonofletores, que é o sistema de sonorização propriamente dito. Esse é calculado em função de quantidade de áreas, de local, do que é necessário para cada caso, se é banheiro, se tem quadras de esportes, se tem academias, enfim, cada caso tem que ser estudado para se definir o que precisa dos amplificadores e dos sonofletores. Dentro ainda dessa definição, é necessário saber que tipo de conteúdo vocês querem. Nós temos um equipamento, é o 170717, também está na nossa página na internet, onde ele gera conteúdo de áudio. Então ele tem possibilidade para 2 sistemas de áudio, que pode ser via pendrive, e também tem FM, e também pode vir de um computador. Por exemplo, um computador, você tem uma mídia qualquer, você pode trazer esse conteúdo de musical de lá. E também o microfone, o 170723, o microfone especial, é acoplado nesse equipamento. Esses 2 equipamentos podem ser acoplados num terceiro equipamento, que é o setorizador. O que o setorizador faz? Ele distribui a mensagem para onde vocês querem. Por exemplo, quer fazer uma mensagem somente para a quadra de esportes. Todo o resto do local, da escola, se for na hora do intervalo, etc., pode estar tocando música, por exemplo. Se for uma indústria, pode estar tocando música ou passando mensagens pré-gravadas ou ao vivo.
E na quadra, vocês podem colocar uma outra mensagem ao vivo ou gravada para aquele local da quadra. Ou seja, o setorizador distribui os sinais e as mensagens e as músicas para o local que vocês querem. As músicas e as mensagens gravadas ao vivo vêm do gerador 170717. Porém, dentro desse equipamento, nós ainda temos o Camute. O Camute é a campainha musical temporizada. Para que ela serve? No caso de escolas, ela serve para os horários de aula, horário de entrada, horário que termina uma aula, outra aula. Então, ao invés de ter alguém indo lá, apertar um determinado botão para poder tocar a campainha, etc., não, através do Camute a gente pode direcionar esse sinal para onde a gente quer, ou para o local todo. Por exemplo, quer tocar só na praça da alimentação da escola, ou no refeitório, ou na quadra, que define. Se vocês entrarem na nossa página, vocês vão ver o setorizador junto com o 17, que tem o Camute, que você consegue temporizar ali. Então você pode, por exemplo, às 17 horas e 42 minutos vai tocar um sinal, e esse sinal é de entrada para a aula, e vai tocar no prédio 2, por exemplo, no caso de uma escola grande. No caso de uma escola pequena, vai tocar na escola toda. Então, assim, é um conjunto, por isso que eu falei que ele é complexo no sentido de ferramentas, mas ele é simples no seu uso, porque é a junção dos vários sistemas que a gente tem. Além do setorizador, nós também temos o sistema da central de áudio e de vídeo, ou a central de áudio. O que é isso? Imagine uma sala de aula, onde o professor é uma sala de aula mais ou menos grande, aí, 30 metros, 20 metros quadrados, ou mesmo menores, onde o professor vai dar uma determinada aula e, para ele não se cansar ou não se desgastar muito e ficar falando muito alto, essa central é fixada na parede. E então o professor chega com o microfone, pluga o microfone no plug correto e usa o microfone. Obviamente nas salas tem os alto-falantes, as caixas acústicas, e aí ele consegue dar aula tranquilamente. Se ele tiver um notebook, quer passar alguma coisa só de áudio, então ele vai usar a central de áudio, que é a 170715, que ela pode ser utilizada. Portanto, ele pluga na central e ali só vai sair o som. Agora, se quiser a central de áudio e vídeo, aí também tem entrada HDMI e entrada VGA. Para quê? Chega com o computador, do computador se conecta o áudio no P2, né, que a gente chama, que é o plug do áudio, e conecta via cabo HDMI para o notebook, ou seja, um notebook conecta na central e da central passa para o sistema de sonorização dentro da sala e também para o sistema de vídeo, que basicamente é um projetor multimídia e a tela, que pode ser uma tela retrátil, pode ser uma tela mecanizada, ou às vezes algumas escolas usam também direto na parede, se tiver espaço para isso, que não atrapalhe a lousa. Então, outra coisa que é importante, no caso de uma chamada lá da central, da administração, no caso de uma escola, ele pode chamar esta sala somente. Todo o resto não continua igual. Se estiver tocando música, toca música, se estiver tocando mensagem, toca mensagem, continua tudo igual, mas a prioridade vem da administração, ou seja, mesmo um professor dando aula, aí você tem a opção do local e do geral. Se o professor não quiser o geral, ele aciona a tecla local e aí só fica no local dele. Mas se ele deixar a geral acionada, uma mensagem que vem da administração vai interromper a aula dele e vai chamar um determinado aluno. Isso acontece muito nas escolas, principalmente da molecada, né, que eu chamo, antes aí da adolescência, até uns 12 anos, 10 anos, onde essas crianças, esses garotos, eles precisam às vezes tomar remédio, às vezes é pai e mãe que vem chamar, etc. E não precisa mais algum profissional da escola sair da administração para ir lá na sala chamar. Não, simplesmente ele vai no setorizador com o microfone, chama a sala que está o aluno, sala 20, sala 15, enfim, aciona o botão. Nas outras continua saindo, se for música, ou seja lá o que estiver tocando, continua, e no microfone ele chama a pessoa.
Quer dizer, facilita muito a comunicação, dá rapidez, agilidade para a comunicação, inclusive de chamar as pessoas. No caso de empresas, a gente usa isso, inclusive um grande exemplo é a Denso, né? É uma fábrica aqui em Santa Bárbara do Oeste, que foram mais de 45 mil metros quadrados de sonorização, que nós fizemos um projeto, e nós temos também essa setorização, e com os sinais. Por quê? Porque as indústrias utilizam isso para determinadas ações, quer sejam os exercícios matinais, horário do café, horário de janta, principalmente lá no caso que trabalham 24 horas, são vários sinais, cada sinal comandando a equipe a fazer uma determinada ação. Então, se é hora do café, hora do exercício laboral, hora de trocar de turno, todos são, lá se não me engano, hoje eles estão usando mais de 20 sinais em 24 horas. O sistema permite até 24 programações diferentes em horários específicos. Então, 21h32 toca o sinal A no setor 4. Por quê? Porque o setor 4 precisa interromper o período deles, por exemplo. Então, o sinal faz isso automaticamente. Ninguém tem que fazer isso. Deixa automatizado e programado para que esse horário aconteça essa atividade. Então, esse sistema ele pode ser total, como eu falei para vocês, no caso da escola, então é o microfone, os amplificadores, os alto-falantes, que dependem do projeto, é o setorizador para dividir e distribuir os sinais para onde se quer, é o camute, que é para poder colocar esses sinais com horários pré-determinados para decidir alguma ação no local em que está sonorizado. Também se utiliza, no caso das escolas, a central de áudio e vídeo ou somente a central de áudio. Então, quer dizer, com todo esse sistema, você tem um total controle. Agora, por exemplo, no caso da escola, não se quer música nos corredores, no pátio, na lanchonete, etc. Só quer a parte de comunicação dentro da sala de aula. Ok, utilize somente ou a central de áudio e vídeo ou a central de áudio, onde ele vai ter um amplificador, que a própria central já é, um amplificador de baixa potência para 4, 6 caixas acústicas da sala, e aí o professor vem com o microfone e pluga, mas fica somente na sala, e aí pode escolher áudio e vídeo. Agora, se não quer isso, quer somente a parte dos sinais, do camute, também dá para fazer. Eu quero só setorizar, mas eu não quero camute, também dá para fazer. Enfim, é um sistema, como eu falei, complexo no sentido das ferramentas, mas pode ser utilizado para as diversas situações de cada escola. Nós temos escola no Paraná, por exemplo, que utilizam isso inclusive para shows ao vivo. Tem professores, vários professores que se reúnem e tem uma banda lá. Então, uma vez por mês, se não me engano, ou 2 vezes por mês, eles vão no refeitório. No refeitório eles fazem a performance dele, com a banda deles. Da saída da mesa de som no refeitório, eles jogam no nosso sistema. Portanto, tudo que eles tocarem no refeitório está passando no sistema de sonorização de toda a escola, nas salas de aula, nos corredores, inclusive lá na quadra de esportes, todo local onde o setorizador está definindo. E mais, ele pode cortar nesses pontos. Por exemplo, em algumas salas de aula ele não quer que vá, ele pode cortar. Nesse caso específico que eu estou dizendo para vocês, eles deixam passar em toda a sala de aula, porque normalmente essas performances ao vivo, essas apresentações dos professores é feita de sexta-feira. Então é uma maneira de dar um ânimo, né, para o final de semana, os professores se apresentam. E os alunos não precisam estar vendo eles estão ouvindo em todo o corredor, em todas as salas, em todo o local. Então é isso, quer dizer, na parte da escola, nós temos todas essas ferramentas para se utilizar e também na indústria, lógico que usos diferentes, mas que podem ser feitos. Inclusive, a própria central de áudio e vídeo para salas, para audiência, auditórios, salas de treinamento, ao invés de ficar todo aquele sistema em mesa colocados, não, coloca esse PET, que a gente chama, que é a central na parede, ela pode ser embutida ou ficar aparente, vai com o cabo, conecta lá e ele pode fazer a apresentação dele via data show, inclusive com microfones. Esse sistema, inclusive, pode ser utilizado, como já fizemos,
em salas modeladas. Ou seja, tem um cliente nosso que ele tem 4 salas. Dentro dessa sala, cada sala tem o seu áudio e o seu vídeo, e aí nós podemos controlar, além das matrizes, pode controlar o local. Você pode chegar, matriz de vídeo, que aí é um outro assunto, mas no caso da central, você pode chegar com a central, plugar o cabo HDMI, o cabo de som, e passar alguma coisa que você tem no computador. Portanto, eu espero ter esclarecido para vocês. Os usos são os mais diversos, depende de cada caso, depende de entender a necessidade de cada caso. Mas o que eu quero apresentar para vocês é que a Fine Sound está preparada com os nossos equipamentos, que são fabricados por nós, com nossa assistência técnica, com nossa manutenção preventiva e corretiva, e não só com os equipamentos fabricados por nós, mas também equipamentos renomados do mercado que nós podemos usar nos mais diversos sistemas. O meu convite para vocês é: nos chamem. Nós estamos preparados para atendê-los, desde o conceito da sonorização e do vídeo, da comunicação, até a execução, a entrega efetiva, a instalação com pessoal certificado e manutenção preventiva e corretiva para sempre. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Caso tenha dúvidas, passe e-mail para atendimento@finesound.com.br ou entre no nosso site, interaja aí com as diversas formas que a gente tem para se comunicar. Muito obrigado.